Quando o Bapdada olha para os cartões de vocês, filhos, ele sorri. Quando a cada um de vocês é pedido o que vocês querem se tornar ou qual é o seu objetivo, a maioria de vocês responde: eu quero me tornar número um. Eu quero me tornar parte da dinastia do Sol. Nenhum de vocês quer se tornar da dinastia da Lua, Rei Rama ou Sita. No entanto, desde que seu objetivo para se tornar número um da dinastia do Sol, então, de acordo com o seu objetivo, vocês têm que mostrar as qualificações que são necessárias para este objetivo. Vocês, filhos, desejam se tornar parte da dinastia do Sol. Vocês desejam se tornar constantemente vitorioso. Para se tornar isto, é um sinal de uma alma número um da dinastia do Sol. Os degraus do Sol nunca aumentam ou diminuem. Os graus, né? O Sol nasce e se põe, mas seus graus nunca reduzem, como aqueles da dinastia da Lua. Ser constante, estável e constantemente vitorioso é um sinal de almas da dinastia do Sol. Aqueles da dinastia da Lua são chamados de guerreiros. Uma vida de guerreiro há algumas vezes vitória, algumas vezes derrota. Algumas vezes eles são personificações de sucesso e outras vezes eles são personificações de labuta. Batalhar significa labutar. Os graus daqueles que são parte da dinastia da Lua não são constantes. Por isso, vocês devem tornar suas qualificações igual ao seu objetivo. Por isso, vocês devem tornar suas qualificações iguais ao objetivo. Vocês têm que manter o objetivo e se tornar iguais ao Pai. Quando cada um de vocês é perguntado o que vocês querem se tornar, vocês dizem iguais ao Pai. Então, Baba é constantemente uma personificação disso. Se vocês não têm um estágio constante e estável, como vocês poderiam se tornar número um? Ou vocês serão numéricos? Uma coisa é reivindicar o número um e a outra é ser numérico. No entanto, perguntem-se: eu sou aquele que vai estar número um ou vou estar na lista daqueles que são numéricos? Ser número um significa seguir o Pai Brahma. Become a carefree emperor of the land without sorrow by being full with all attainments, the treasures of godly perfection. Bab Dada has given you the title Carefree Emperors, the emperors of the land without sorrow. So, whenever any such situation arises,
Just go to the land without sorrow. Where there is godly intoxication, there cannot be any worries, and you become carefree emperors, the emperors of the land without sorrow. So, all of you are carefree emperors of the treasures of godly perfection. There is no worry about what will happen or how it will happen. Those who remain stable in the Trikaldarshi stage know that whatever is happening is good, and whatever is going to happen will be even better. Om Shanti. Ficou sem o áudio da tradução do dever de casa, mas daqui a pouco vai ter de novo, senão vai ter no grupo para todos acompanhar. Om Shanti. Welcome Bom, to Murli Shanti, Parivar. bem-vindo, Today's salve day Arti 18. Parivar. Hoje é o dia Become 18. a carefree Torne-se emperor um of the land imperador without despreocupado sorrow by being da full terra, with all sem attainments. tristeza, sendo Today's topic: completo com the todas as aquisições. treasures Tópico of de hoje, os godly tesouros da perfection. perfeição divina. Now we will listen to Mohini Didi. Agora vamos ouvir o nome de Om Shanti. Baba's carefree kings, Shanti. the kings of the Reis land desapegados without de sorrow. Baba, os reis da terra sem tristeza. Actually, the magic words Na verdade, as for the palavras children. mágicas para os filhos de Deus. Now definitely we have Agora, full definitivamente, introduction of Baba. nós temos a Oh introdução Lord, what he completa de is, Baba, a what he does. apresentação completa de Baba, o que ele é, o que ele Removes, faz, do que ele removes remove. sorrow, gives happiness. Remove tristeza, remove o vazio. Before that, at least Mas we mesmo know antes disso, that he pelo is the menos a one gente who sabia is the que ele bestower. é o único que é o doador. He is the one who is fortune maker. Ele é aquele que So é we o know afortunado. that Então nós being the sabíamos bestower and desse oceano receiver do doador and being God's child, e all ser filho God's de Deus, qualities are within todas our as soul. qualidades de Deus estão na alma. Only what we have lost is Somente o fullness. que nós perdemos é a What we completude. have lost is O our que nós perdemos perfection. foi a nossa perfeição. So what Baba is reminding us, Então, o que all the Baba está nos knowledge lembrando, is really todo o for us conhecimento to foi reclaim realmente our para nós, perfection. para If we reclamar a sincerely nossa remember, perfeição. because we began the cycle Porque a with gente começa o perfection ciclo com a and perfeição. gradually E lost gradualmente a as gente there was perde. decline in the degrees Há of um purity declínio dos graus and da other pureza powers e and todos os virtues. outros poderes e So this virtudes. deep feeling of Então, este sentimento profundo being de like Father, ser como Pai one is becoming like Father. é se tornar I como Pai. always have this feeling that I am Eu like sempre my tive esse Father. sentimento que eu sou como meu Pai. And it feels so E, natural e sinto muito natural to isso, think that way. pensar But desta then maneira. also we know that E também internamente a in gente sabe practical, que in our thoughts, words and na actions, forma prática, nos we nossos have to become pensamentos, like palavras Father. e ações, nós temos que But nos if tornar we isso. are, Mas se a and gente we é pay attention, e presta Baba keep atenção, reminding us, ou then continua nos definitely lembrando, you become então definitivamente a 100% gente se torna complete. 100% completo. So we have these God's Então qualities, nós temos God's treasures in us. essas qualidades Oh divinas, os yes, tesouros divinos fullness has em to come. nós. So what Baba wants us to keep Então a reminding compleição ourselves tem que vir. Então o Baba continua nos lembrando to claim that fullness, to become full again. para reivindicar And esta for herança that, completa. today's homework is E para isso o dever de casa de hoje, the treasures of godly perfection. os tesouros da And Baba perfeição has divina. given you the title
Lapidada deu a vocês um carefree título, emperors, imperadores despreocupados, the emperors of the land without sorrow. imperadores da terra sem sofrimento. So whenever any such situation arises, Então, quando qualquer situação just go to aparece, the land without apenas sorrow. vá para a terra sem sofrimento. If there is godly intoxication, Se há enlevo divino, there cannot be any worries não pode haver nenhuma preocupação. and become carefree emperors. E tornar-se The imperadores emperors of the despreocupados, land os without imperadores da sorrow. terra sem sofrimento. So all of you are Então, carefree todos vocês emperors são of the imperadores treasures despreocupados of dos godly tesouros perfection. da perfeição divina. There is no worry about what will happen Não há or preocupação will sobre o que it vai happen. acontecer ou Those como vai who acontecer. remain Aqueles stable que permanecem in estáveis the Trikaldashi stage know no estágio that Trikaldarshi whatever is happening sabem is que o good que está acontecendo é bom. and whatever is E o que going vai to happen acontecer vai will ser be even better. melhor ainda. So how many times we remind Então, quantas ourselves vezes or we nós nos talk about, lembramos ou nos lembramos, as soon as we have these thoughts, e assim que nós not temos only esses one becomes pensamentos, carefree, a gente não apenas se but torna also despreocupado, one mas também is very powerful. muito poderoso. So even if you Então, feel mesmo that se your você stage is not sentir que seu that estágio now, não é but keep aquele repeating agora, in mind, mas continue me repetindo na keep mente, reminding yourself that continue se Lord Baba lembrando looks at me as a carefree que emperor. Baba me olha como um imperador And I really despreocupado. like the word godly E eu realmente perfection gosto da palavra perfeição divina, because when we are God's children, there should be that perfection. porque quando nós somos filhos de Deus, It is deveria just haver like essa a common perfeição. saying, touch the É Lord. apenas um ditado comum. It's just when you run in a race, you have to go Quando você and está touch the correndo, gold. você tem que ir e Once you atrás touch it, do you win. pote de ouro. Uma vez You que você become, toca, you você claim ganha. Então dominion. você se torna aquilo, você So Baba reivindica. said, you have Então to Baba be disse, number one, not você tem number que wise. ser número um, não numérico. Everyone should think, I have Todo to mundo be number deveria one. pensar, eu tenho que ser número I um. have to be number one. Eu tenho que ser número So um. Baba says that Então Baba he diz will que make many rosaries. Baba vai criar If we muitos have papéis. 108 Se a gente already, tem, Baba will create another rosary of se a 108. gente tem um rosário de And he 108, can Baba vai keep criar creating. outro rosário de So 108 we don't have e ele to pode worry. continuar criando. That Então I'm a gente não tem already que se 108. preocupar. How can I become? Then Como eu Baba posso me says, you tornar? become, keep Mas aiming Baba está falando, of torne-se becoming sun dynasty means constantly alguém da idade da receiving dinastia do very Sol. beautiful Isso é muito great bonito, muito versions of Baba. grandes Use versões de them, Baba. Use-as, experience the power, and become experimentem o that. poder e Om tornem-se Shanti. aquilo. Om Shanti. Mhm. Good morning, Didi. Good evening, family. Bom dia, Didi. Om Boa noite, Shanti. família. Om Shanti. Om Shanti, what is that? Om Shanti. Do you have a Ódio, Om busy day Shanti. lined up? Você teve um dia muito corrido hoje? Yeah. You do, I Sim, would imagine. Are you eu going posso anywhere? Are you imaginar. going to any of the other campuses? Você está indo para algum Yeah, lugar? Está indo para outros campos? we Sim, tonight nós we are planning to temos have que ir hoje à noite. meditation at Vamos Tower ter of Peace. meditação na We Torre could da have done it Paz. on Sunday, Eu não while pude fazer meditation isso no hour, but domingo, na raining. hora da But meditação tonight we all going pela there. paz, mas hoje à noite nós There is vamos para lá. Ratamani Dadi's big E celebration. a Here Ratamuni, uma every day is celebração some muito celebration. grande. Mhm. Então todo dia tem alguma Birthday. celebração. Então é um Yesterday, nascimento, é um when there is aniversário. like this Então time is quando Maharashtra. So most of a the zona do all the Maharashtra, teachers they então bring todos os trolleys of all professores, eles devices trazem tole of de Gyan todos os Sarovar, nuances the de Pandaval. Gansarovar e o So Plan then they Deval. make packets and Então eles fazem fruits, pacotes so de much grapes.
frutas, então tem muitas uvas packets de and Itapuã, então eles fazem muitos pacotes e dão para todos os so I niuaches, did todos. that yesterday. Então eu fiz There isso were about ontem, 600 of them. havia So 600 everyone got deles. their toli Então and todo mundo teve seu tole, so fruits, lot of fruits, então and muitas frutas. one is to get something regular during breakfast time. One Todo mundo vai ter alguma coisa regular durante o café da manhã, uma fruta, fruits mas eles and também dão muitas frutas. yeah, it's like Sim, é as much I como am able to do, I do. quanto mais eu sou capaz de fazer, mais eu You know, faço. when you were saying earlier on that you have this Como você estava dizendo ontem, of being esse like a sentimento father, profundo de ser como um I pai, would imagine that, and eu especially when poderia you're on the imaginar, same ground, especialmente same quando você place, está no mesmo and lugar, no mesmo you chão, are replicating what you que saw você in está your aplicando much o que probably você viu smaller ele fazer. family, that Quando era it uma would be família easy to menor, bring that então consciousness era of mais fácil de estar nesta being the same consciência, as the father. And I was ser wondering como o about pai. Eu estava Brahma pensando Baba sobre and Brahma Baba e your experience of him in sua the early days. experiência dele Like, what was nos his dias greatest do início. intoxication? Qual foi sua grande Was it intoxicação? his role at the Confluence Era o Age? seu papel na Was idade da it his confluência? future role? Was it that Era he was o the seu father of futuro? humanity, or Ou that era he que was ele the era o only pai da son humanidade? of God? Ou que ele era o único filho de Was his Deus? intoxication when he was giving Gyan, Qual when foi he o enlevo was quando ele talking estava about dando Dharna guião, points? When did you really quando see ele that falava de Dharma? Quando você as an viu isso? intoxication? Esse I think enlevo it's similar incrível. to like Eu acho que é Daddy was similar always being a chariot dádiva usar, of que God. também So era a to me carruagem de doesn't Deus. differ. It's Então, not if I am chariot of God and my stage is always fluctuating, no estágio, or I am in sorrow, or I am worrying. So então quem tem maintaining assim that não fica em state tristeza e and não fica com allow estágio God to instável. Então, manter speak isso permite whatever a He has Deus to speak. falar o But que ele if He tem que doesn't match falar. the state, Mas se it não a doesn't look combina com nice, o right? estágio, não I parece think bom, certo? so. It's not easy to Então, keep up to that não é state. fácil But manter Brahma esse Baba estágio sempre always maintained igual. that Mas meu Alaba sempre intoxication manteve and esse enlevo, enthusiasm, power, entusiasmo, courage, poder, and victory. coragem, All that vitória. E from very beginning. Even he was not what tudo isso ele trouxe desde o he was. começo. In the beginning, he was not like Então, no I am começo always não era victorious, como but he always não vou ser sempre yes, vitorioso, mas ele there is sempre, faith, there is victory. And sempre diz onde há sometimes I'm fé há surprised vitória. that Então, he was algumas vezes eu able estou to do surpresa that. como ele foi Sometimes you capaz can de say fazer isso. that I am not E yet algumas vezes vocês fulfilled, podem dizer, which mas eu não which estou inside ainda he assim. knew. O But que how dentro, he internamente de aligned você, his stage permite você with alinhar esse God's estágio qualities, com as single Dadivusa, qualidades, assim como da de usar. Yeah, just as you're saying that Assim inside como he você knew. dizia que internamente Baba ele said something sabia, yesterday mas Baba about disse ontem that anything that sobre is merged within que you qualquer coisa que está will imersa dentro de emerge, você and he was vai talking about that emergir. if a problem arises or a Ele falava situation sobre um arises, problema quando nasce, whatever's uma in there situação is going quando to come começa. out. Então, And quando isso vem para so fora, then with Brahma Baba, então, it was almost like com as if Brahma Baba, foi the como se royalty, the dignity, a the realeza e a perfection dignidade e a just perfeição, emerged from him. ele apenas Did you feel emergia like as he was coisas com making? eles. And Você so sentia que ele for estava fazendo us, esforço, ou how para to nós, como emerge that, or in emergir a isso, negative thing that ou may mesmo still be hidden? num pensamento How do negativo I que ainda esteja erase it escondido. before Como it eu raises its head? levanto antes de levantar I sua think mão? that it emerges in Eu all of acho us. que isso We emerge em don't todos allow it nós, to emerge. mas a gente não permite isso, We say, no, porque no, I am not that. a gente diz, não, não, eu não estou lá ainda, eu Sometimes vou me faith tornar isso. is humility, Então, algumas and vezes a sometimes humildade it's just like e algumas I vezes have é to still apenas, make lot of eu effort. tenho que And fazer sometimes muito we could esforço. E very algumas close to vezes that nós stage apenas podemos and estar nesse feel it estágio that am I e really there? sentir que eu And when you estou feel it, ganhando isso. then Então, more quando você sente, self-trust will keep há increasing. mais Sometimes you respeito para really feel você. Algumas vezes, se like você realmente one sente, is to be like Baba.
como se alguém vai se tornar como Baba, mas também sentir como se fosse uma mãe, mama. Então, eu acho que isso emerge em cada um. Apenas nós temos que permitir que isso aconteça, porque nós queremos acreditar, ser como Baba. Mas eu não estou pronto ainda. Nós temos esses pensamentos. Right. Or even that other side of it, that Ou knowing that mesmo there are do outro things lado, eles sabem que há inside oneself coisas that maybe you haven't dentro allowed de si yourself to mesmo que você see tem yet. que And I always use the permitir example ver. of Daddy G, Eu vou e uso um that exemplo de even Daddy G, though mesmo whatever was sendo, her medical mesmo condition, que her ela soubesse qual era a sanskars condição médica of dela, love for os Baba, sanskars love dela for de her amor por family Baba, never amor changed. pela Nothing família, else emerged nunca from her. mudou, nada Only mudou, that, nada emergiu dela, só even apenas though isso. they were very particular circumstances, but Haviam nothing circunstâncias muito negative ever particulares, emerged mas from her that I ever saw. nada negativo emergiu So dela. there's sometimes a little Então, fear of what há might algumas still be vezes um medo that has to do que tem que emerge. ser, daquilo So que tem que ser, we ou might just try and aversão, keep mas emerging, apenas as continue you say, emergindo, the como perfection você or disse, the a dignity or the perfeição, ou royalty a or whatever it dignidade, ou is. a realeza, ou qualquer coisa que seja. Yeah, many scenes of drama come. Muitas cenas But do drama they vêm, are again the saints only. e elas são as mesmas, You know, são when as we're mesmas using this almas word vivas. Então a gente usa essa palavra and of course it's just the despreocupado. English language, E é claro apenas and linguagem em it inglês, has different mas meanings, to tem diferentes every significados. no worries, no Ser concerns. desapegado é não ter But I think preocupações, etc. sometimes Mas eu acho que that we algumas get vezes, ourselves in se a trouble by gente se caring pega too much. em problema, cuidando demais, Something isso that é you see, algo that que you você invest vê, too much que você energy investe or muito, emotion or something muita in a energia ou situation. We think emoção ou it's alguma because coisa you numa care situação. or you're A caring. gente pensa que é porque você gosta ou How porque está to be cuidando. more neutral Então, in a como sense ser mais when you're neutro not no Yeah, sentido? that is where it comes to be detached and lovely. É assim que a gente tem que That ser means even desapegado e if you are amoroso. very caring, E but you mesmo have se to be você detached está muito, also. cuidando muito, você tem que ser Sometimes desapegado we também. could certainly Porque algumas vezes become nós podemos attached even sutilmente to nos the tornar caring apegados, mesmo Yes. ao cuidar. because we shouldn't also Porque a gente allow não that deveria também dependency permitir essa of someone dependência for any de sort of alguém view. ou algo. So that dependency Então, will isso, not dessa work dependência as the strength. é That muito ruim dependency para a will become força. the weakness. A dependência vai se So tornar uma sometimes that fraqueza. care could also Então, become algumas vezes, esse the cuidar pode weakness se of that tornar person. uma So fraqueza we dessa have to pessoa. allow, Então, nós temos que permitir. it's like parents, they can É give como sustenance, parentes, eles but podem child dar has to sustento. grow on its own, right? Yeah. O filho tem que Whether it crescer. is length or whatever studies, intellect, child has to do on its own. But A help criança is tem que fazer tudo required sozinha, always né? O from parents. estudo, crescer, Same e is tem que in ter a the ajuda spiritual dos life. pais. Mesmo Baba na vida many times espiritual suddenly, acontece isso. he said, Baba muitas vezes, he just a verdade diante disappears, disse, One você time he apenas said that desaparece. if he is not in front, Então, doesn't se mean não he is not there. He's at the back, still there significa to que Deus não support us. desapareceu, mas But Ele he está won't no appear in front of us fundo para nos so that we can ajudar, see mas Ele vai how much aparecer strength quando I have. precisar. Então, quando And nós he can podemos also ver quanta observe força nós temos, how nós strong sabemos we have become. entender o See, quanto when we are able quão to forte nós become nos tornamos. like Então, God, nós somos capazes de it's nos very tornar como wonderful. Deus, Because deuses e Baba deuses, que allows us Baba nos and Baba permite inspires us e nos to become. inspira That means a, make a effort. nos tornar, pelo Baba menos never fazer will esforços. say no, sit Baba back, nunca vai falar, I não, will help sente you. lá no fundo, Even eu Baba vou te says, I am ajudar. Diz o Karan Baba diz, eu Karamantar. sou Karan But even Karamahara. that you have Mas to, mesmo isso, it's very você tem interesting that que, é muito if I have interessante que remembrance, se eu I tenho will lembrança, experience the help. eu vou But if I experimentar don't have ajuda. remembrance, Mas I se eu won't não be tenho helped. lembrança, So eu não there vou is always experimentar a ajuda. kind of condition. Então, há sempre um And that tipo de condition condição. could be my E essa effort. condição pode ser And then Baba helps after that. alguma coisa Yeah, que Baba I tome like that. conta. Eu Yeah. gostei disso. Because that's why
very common thing. They porque é uma call coisa it muito comum. fatigue Eles of chamam compassion. de Right. Sometimes algo de some compaixão. people just start Algumas pessoas depending apenas on you for começam a everything. depender de você para We tudo. want them to see Então nós that queremos we deles help que them eles to be vejam independent. que nós Like ajudamos take eles the a serem example of independentes. refugees. Como tem o They do exemplo de absolutely refugiados, they eles were so vêm, smart that eles whatever são they tão have, the way espertos, they invested, qualquer coisa que eles that they tenham, como become eles estão investindo, philanthropists one time. e eles se And they were tornam. refugees. And there are some, they still remember, oh, I was refugee. I Então às vezes never eles had se lembram que anything. eles eram refugiados, que Now eles nunca they have. tiveram nada, So they mas want agora to eles têm. cherish what they have. Now Então they only think eles têm about coisas que eles when they conquistaram. Então don't agora have eles apenas anything. pensam quando eles não tinham This nada. is also of awareness. Então isso depende também da So we consciência. have to allow the soul Então nós temos que to permitir create às awareness almas more and more. criar a Because consciência all cada people vez remember mais that e não they are apenas se dependent lembrar and they have que to são Yeah. dependentes. Eles têm que ser Something independentes. came up last week and the Isso question veio na was, última is semana it e a easier to pergunta be Brahma é or fácil Vishnu? para Is it easier ser to Brahma create ou or is Vishnu? it easier to É fácil sustain? criar ou é And at fácil one sustentar? level, Em um just like the nível, child, it's você é the apenas como rudimentals uma of Brahma to criança. give birth to the child. E aí Baba But faz then todo. the sustenance, you have Mas to aí o be involved sustento, in your own você sustenance tem que estar along with envolvido no seu próprio sustento Baba. So in other words, we have junto to com become Baba. Então, em outras palavras, nós Vishnu temos que nos tornar for ourselves along with Vishnu Baba, para nós mesmos, and junto com then Baba, it kind of follows that e, then e in a tipo, kind of a way you can seguir be a creator de um modo que for você possa ser um others, criador you para know, and outros. so that idea just of Então, essa what you're ideia saying, apenas de, that sim, o que você está the falando, sustenance o sustento, is you é, have to be involved in your own você tem que upliftment. estar envolvido. Baba can't do it for you. Baba He não will do pode it with fazer you, isso and para as você, ele vai recently fazer said, junto com that você. then he moves away sometimes so E that às you vezes can você diz que see ele what tirou your own algumas strength coisas is, but algumas he's vezes, always there. você pode He's ver que still é sua always there. força e ele It's a está really sempre nice lá. image. Então, é uma Yeah, imagem even muito bonita. for the body, É, you mesmo, can get the best food, but no one else can eat and convert that into your physical energy. You have Right. to do that. Yeah. So, And then, so whether it is soul or body, então, Yeah. one has to do, há um one has to corpo work on one's own. que alguém tem que fazer alguma coisa. And then I was thinking of Então, eu estava because very pensando much em. Baba was saying Porque yesterday Baba disse was about muito ontem que foi not having this não ter thing of mine, essa mine. coisa And on de the other meu, hand, meu. he's saying E de outra mão, ele that diz he makes us que ele responsible. He nos gives faz us responsáveis crown of the e nos dá responsibility for a world coroa da benefit. And so responsabilidade how para o can I benefício. balance Então, these como two eu things that equilibro it's essas duas because what coisas, if it's not mine, I'm not responsible. porque a qualidade não é minha, eu não So sou if it's not responsável. mine, Então, how não can é I put meu, that together with então como eu posso being ir tudo junto, responsible, or is como ser responsibility as you responsável, sometimes said, ou as it's almost like responsabilidades que algumas vezes attainment você from diz. É como uma service? aquisição do serviço. Yeah, it could be very simple and Isso also I pode will ser be muito very simple simples is e também body ilimitado, consciousness simplesmente como and eu, soul a consciousness. consciência do corpo So e if a I am consciência da using the alma. soul Então, se eu consciousness, estou usando a I consciência de alma, which I eu, should continuously use eu devo so that I continuar can a grow. usar But e assim I eu have posso to be crescer. very Mas careful eu that I tenho que don't ser muito use cuidadosa body de não consciousness usar a consciência do because then corpo, ego will come, porque o ego vai desires will vir, come, os desejos name and virão, fame will come. nome e So fama virão. that I think Então, all the time we eu have to acho que check. isso Is this a gente my tem que pure checar self todo o tempo. saying I or Esse é o this meu is eu myself? puro dizendo Because you have que eu to tenho que allow the fazer, pure porque você soul, tem que permitir pure self, uma alma perfect pura, self, o eu to puro, o use the eu word I, perfeito, right? Because that is where the usar a palavra transformation eu, grows, certo? Porque daí a confidence will come. transformação e a sua confiança virá. It's subtle, but I think É sutil, one become aware because both mas eu have a acho que side, a gente se torna consciente, porque in todos the têm sense of if you are um lado no pure sentido de soul, que alma then you will pura feel happy, you are light and vai se double sentir light. And feliz, ou leve same is if e there is luminosa. impurity, you
Mesma coisa que se houver impureza, você vai se sentir carregado, pesado. Então, eu acho que a gente começa a entender os sintomas do corpo. Então, há sintomas na alma. Então, os sintomas a gente pode entender que isso é negativo ou positivo. É puro ou So impuro. the responsibility might feel heavy. Então, a responsabilidade pode fazer se sentir pesado se você vem do lado errado Limited thing. And de um pensamento then this limitado. Então, images, and you kind of touched on it in a different way in terms essa of imagem que the você vem balance, falando, the do rosaries or equilíbrio, whatever. But dos it rosários was a e very tudo mais, interesting eu equation estava muito where Baba said interessante there's quando uma 108 ocasião o number Baba disse que ones, havia 16,000 108 number número 1, twos, and havia 900 16 number mil número threes. 2 I e found havia that muitos very, números very 3. interesting. E eu And achei I'm muito wondering, interessante. E eu estou pensando, even though you did say that there could be mesmo que ele many, disse as isso, Baba que has pode said, haver many muitos, como o rosaries Baba of disse, 108, muitos but rosários de maybe the 108, difference mas now with so many talvez haja uma diferença Brahmins, agora, é and que há at the muitos beginning, when Brahmins, it must have seemed e like no all of começo, them were number one, todos all eles of those eram número 1, original jewels. todos And os so have all the originais eram number número 1. ones been and Então, gone, todos or os they're número still 1 já foram certainly embora ou some eles of ainda yours? estão But aí? what do you see is the Mas o que difference? você Is this vê now the time for de diferença? the number threes, Agora não é o number tempo dos número twos? 3, número 2. I think that Eu acho que until the end, number one will be até o number final, o one. número Oh, 1 será really? 2. Yeah, Baba cannot close the Baba race. não pode fechar os Because raios. if he closes the race, some might E say, se oh, você fechar, I didn't get the chance, alguém vai dizer, quando eu vim eu não There tive will a be chance. Então, opportunity to haverá a become number oportunidade one, de se tornar número 1. or one of the 108. Otherwise, E when Baba says 108, 108 are not e yet às vezes ready, Baba diz, I think 108 ainda não estão Baba prontos. Eu acho que doesn't eles want estão to prontos, declare mas it Baba because não Baba quer wants declarar others isso. also Baba to quer feel that que I have os novos chance. também I pensem can become que eu number posso me tornar one número 1 also. Yeah. também. I think that no, like Então eu acho race or que lottery or something, não apenas you have to keep it open until last moment. você tem que manter isso aberto até o That's how último. Baba does. Said you still have opportunity. You can still win. You can still E aí become você ainda number tem one. uma oportunidade, ainda And você pode that se is tornar kind of número a 1. role, E esse é um tipo de papel, né? Yeah, and so the aim and the qualifications, that's basically what it Yeah. comes down Então isso to. nos That you qualifica can judge basicamente. anybody's aim Você pode by their julgar qualquer objetivo qualifications. com suas qualificações. All right. Thank you so much, Didi. That was lovely. Muito Thanks a obrigado, lot. Didi. Have a great Foi day. muito amoroso. Obrigado. Om Shanti. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Plays from 1969, multi-million fold fortune and blessings.